eu quero fazer uns comentários com vocês. Estou esperando a Deise. Deixa eu perguntar para a Deise se deu certo aqui. Se ela precisa... Oi, Edgar, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Eu vou ficar aqui ouvindo um pouquinho, que eu só vim fazer um exame, e aí eu. Tá demorando aqui um pouquinho, mas eu tô escutando, tá? Tá bom, fica tranquila. Galera, primeira coisa que eu quero comentar com vocês, antes da gente... Aí eu vou fazer uns comentários aqui, a gente entra no tema. É sobre reprovação, tá? Reprovação na prova, não encarem como algo assim terrível, como o fim do mundo, como algo assim, ah, meu Deus, acabou meu chão. Não, faz parte do processo, né? Algumas pessoas reprovaram nos últimos 15 dias e eu falei para elas o seguinte, falei, você se dedicou, você se esforçou, você deu ali o que você podia dar de dedicação, mesmo assim não conseguiu, cara, tá tudo bem, entendeu? Claro que tem a parte financeira, que é o impacto, mas do modo geral, não procure olhar por esse lado, entendeu? Não tem problema nenhum de falar que eu reprovei na 10 e na 20 na primeira tentativa e na CEA eu fui passar na quinta tentativa. Né? Eu não fico falando isso aí fora nas redes sociais porque não fica legal, mas aqui eu falo para vocês tranquilo, eu fui passar na quinta tentativa, eu fiz uma tentativa da CEA em 2015, uma em 2018, uma em 2019 e uma em 2020 em março. 4 tentativas e tudo tentativas na casa de 700 e poucos reais, né? Então, assim, com a vez que eu passei na prova, mais o curso da SEC que eu comprei, mais um monte de coisa que eu adquiri no meio do caminho, foram aí próximo de 6 mil reais para ter a CEA. E, cara, eu tava obstinado. Eu falei, eu vou ter essa certificação, eu vou ter ela na mão, né? Então, eu vou fazer até dar certo. E por 2 vezes eu fiquei por uma questão da CEA. As 2 últimas tentativas foi por uma questão. Então, assim, cara, é frustrante, chateia um pouco a gente, mas, cara, continua. Mantém um ritmo, mantém a pegada, mantém a frequência, porque certificação você vai fazer até você passar nela. A única que eu passei de primeira foi a Ancor, só que com 2 pontinhos a mais do mínimo só, mas foi a única que eu passei de primeira, as outras eu não passei de primeira. Então, eu queria passar essa mensagem para vocês. Quem fez, não passou de primeira, não enxergue isso como algo negativo, entendeu? Você se dedicou, você se esforçou, é que a prova realmente ela está caprichada e você não é pior ou alguém é melhor que você só porque passou de primeira, não, tá? Então, tenha essa consciência, tenha essa tranquilidade, tenha isso aí com vocês, tá bom? Aí eu falo o seguinte, agora a gente vai comentar alguns assuntos que eu vejo como bem relevante nesse momento que a gente está passando, porque as instituições financeiras, elas precisam que vocês, gerente de contas, atendente, pessoas que trabalham nas instituições, se posicionem como especialista, né? Se tiver a CEA, melhor ainda, mas independente de ter a certificação de especialista, não se posicione como especialista, porque fazendo isso, você vai conseguir autoridade e posicionamento dentro do mercado, seus clientes vão te respeitar mais e você vai conseguir boas indicações e tudo mais, sabe? E o mercado está carente disso, está carente, né? Essa semana eu estava conversando, por exemplo, com o Marcos, aí da Unicred, e ele estava falando que, cara, tá difícil encontrar pessoas para ser especialista em investimentos lá. Tá difícil encontrar pessoas para o time. E aí eu vejo, falei assim, cara, o tanto de gente que tem em Cuiabá e o tanto de gente que poderia estar disputando, buscando uma vaga dessa aqui, e o pessoal não para analisar, não para perceber o mar de oportunidades que está tendo, sabe? Então, gente, tentem se posicionar como especialistas. Primeiro tópico que eu vou falar para vocês é buscarem conhecer mais, entender um pouco mais no assunto para ser especialistas, é sobre previdência. Eu queria saber de vocês, hoje vocês conseguem sentar com o cliente, conversar sobre previdência com o cliente? Conseguem, o que o cliente perguntar, você consegue tirar de dúvida? Taxa de carregamento, taxa de entrada, taxa de saída, taxa DM, consegue conversar? Edgar, eu trabalhei já com as 2 modalidades, né? Na Unicred, a gente hoje tem só Tá a fechada. PGBL, tá Uhum. fechada. E no Bradesco eu fiz muitos planos mesmo da VGBL, né? Aham. Então, hoje eu vejo, eu não entendia muito da fechada, mas como a gente trabalha só com ela hoje, então eu consigo falar das duas sim. Legal. Ontem eu tive o meu primeiro cliente, assim, de peso oficialmente dentro da corretora, né? Porque ao longo desses dias eu até tinha conseguido alguns clientes, só que eram valores menores, algumas contas menores. Mas essa semana eu consegui fazer minha primeira previdência, portabilidade de 240 mil. O cliente está trazendo da caixa, vai trazer lá para mim. E assim, cara,
Previdência de Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, de modo geral, são horríveis, tá? Porque são previdências que são de gestão passiva, ou seja, o que a Previdência é? Na verdade, a Previdência ela é um fundo de investimentos, só que com características ali voltado mais para longo prazo, para previdência, para aposentadoria da pessoa, para acumulação de capital. E aí, se ela é uma gestão passiva, vocês lembram lá da aula de fundos de investimentos, que o objetivo é só acompanhar o benchmark, né? Não é superar, só acompanhar. Então, não faz sentido você cobrar uma taxa de administração alta, né? Uma fundo de previdência, gestão passiva, o justo seria você cobrar no máximo ali de 0,5% até 1% no máximo. E esse cliente que eu trouxe estava com taxa DM de 3% na Caixa Econômica. 3%. Eu até compartilhei lá no grupo com vocês o gráfico e a imagem, né, da diferença da rentabilidade entre o CDI, os 4 fundos dele para baixo e o fundo que eu trouxe ele lá na parte de cima. Então, assim, gente, previdência é um negócio que tem muito dinheiro, os bancos estão ganhando muito dinheiro, esses grandes bancos aí, em cima desses produtos. Eu vou mandar um PDF para vocês, depois deem uma olhada, deem uma lida com calma, porque é um tópico, é um assunto que você pode ganhar a atenção do cliente, que você pode ganhar a abertura com ele, porque vai falar assim, opa, essa pessoa entende de falar de previdência, tem segurança para falar disso, vou ver o que ela tem para falar, vou ver o que ela tem para oferecer, o que ela tem para comentar comigo. E assim, com esse cara foi decisivo isso. Ontem ele foi lá no escritório, ontem não, né? Foi anteontem, ele foi lá no escritório, aí eu expliquei para ele, eu e o meu gestor, aí no final ele nem questionou, ele falou assim, onde que eu assino para vir, onde que eu assino para trazer? Então, foquem em previdência, procurem entender e deem uma olhada nesse material que eu vou mandar, tá? Segundo ponto que eu vou falar sobre o saldo da poupança. Eu também mandei uma imagem, mandei um link para vocês. Setembro fechou com R$1 trilhão a poupança, muito influenciado e muito impactado também por causa do auxílio emergencial, mas assim, mostra que o brasileiro ainda não sabe investir, ainda tem aquela cabeça meio fechada, aquela cabeça meio assim, com medo de entender os outros horizontes. Então, é um ponto de atenção. Eu sei que quem trabalha em cooperativa tem meta de poupança, tudo mais, tem a questão das sobras, mas, do modo geral, não é para o cliente tirar todo o dinheiro da poupança, tá? Se você tem um cliente que tem um volume legal lá, mas faz ele tirar pelo menos uma parcela e arriscar em outras coisas e aportar em outros tipos de investimentos. Mas é um ponto de atenção esse saldo da poupança aí de setembro, que bateu R$1 trilhão. Faz dias que ele vinha ali, beiradiano, 800, 900 e pouco, agora ele bateu R$1 trilhão, tá? Um outro ponto importante para vocês, vocês viram o saldo do IPCA? Eu acabei de mandar no grupo aí, o fechamento de setembro do IPCA, 0,69. E o que é o IPCA? É o índice oficial da inflação do país. Então, ele deu um salto, quase que dobrou do índice de agosto para setembro. E muito influenciado pelo preço realmente das coisas aqui na ponta, né? Eu acabei de ir no mercado aqui agora, antes de começar a aula, eu fui comprar uma garrafa de óleo, tá 7 conto, meu Deus do céu, R$7 uma garrafa de óleo. E dias atrás você comprava por 3 e pouco, dobrou o preço do óleo, por exemplo, né? Fora arroz, fora outras coisas, tudo mais. Então, assim, o custo de sobrevivência mesmo, sobrevivência, não é nem coisa que a gente fala assim, tipo assim, é um luxo, é importar um produto, é importar um eletrônico, alguma coisa lá de fora para você ter mais conforto ou um celular melhor. Não, é questão de sobrevivência mesmo. O custo básico dobrou de um mês para o outro e isso aí reflete um ponto de cuidado que a gente tem que ter. Porque se a inflação está alta, e o que acontece? Lembra lá da política expansionista e política contracionista? Lembram dessa aula? Política expansionista, eles costumam abaixar a taxa, né? Facilitar as condições com que as pessoas tomem crédito para fomentar o consumo lá na ponta para o país dar uma acelerada. E o que acontece com isso? Se tem uma política expansionista, a inflação vai subir, natural. E a gente está com uma política assim, relativamente expansionista, né? Com uma taxa Selic tão baixa como está. A única coisa que eu vejo que não está se refletindo verdadeiramente é a facilidade de acesso ao crédito. Porque por mais que o governo tenha liberado aí várias linhas, vários programas de incentivo, né, e de estímulo, Pronamp, não sei o quê, um monte de coisa, eu sinto ainda uma dificuldade desse dinheiro chegar na ponta, tá? Eu sinto uma dificuldade desse dinheiro chegar na mão de quem realmente precisa. Eu não sei se vocês têm essa percepção, essa mesma sensação que eu.
mas eu vejo essa dificuldade do dinheiro realmente chegar na mão do empresário, realmente chegar na mão do produtor, para botar realmente o negócio para rodar. E aí o que acontece? Com uma inflação tendo uma disparada dessa aí, e com essa tendência de alta, espera-se que o governo, né, que o CMN e o Banco Central adotem políticas e posturas contracionistas. E aí você imagina o quão duro vai ser isso, né? Porque o país passando por uma situação dessa e o governo ainda endurecendo as condições, fazendo com que a taxa de juros fique mais alta, as coisas fiquem mais caras, mais difíceis, cara, esperem por momentos complicados nos próximos meses, tá? Não esperem por facilidade, não esperem por bonança. Eu falo tanto no sentido pessoal ou de empreendedor, ou vocês mesmos aí atendendo os clientes na ponta. Então, eu tenho essa percepção que o negócio vai dar uma apertada, tá? Bom dia, Deise, seja bem-vinda. Se estiver escutando a gente aí, só dá um joinha e fala alguma coisa para ver se eu estou te escutando aqui. Aí depois você muta o seu microfone para a gente, tá bom? Seja bem-vinda, Deise. E aí, pessoal, um IPCA desse, eu tenho a sensação que o governo vai adotar essa política contracionista, de segurar e de fechar as torneiras um pouco aí nos próximos meses, tá? Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas, cara, é inegável que o negócio não estava assim, não estava normal, né? E aí você vê realmente a inflação de setembro, o valor real dela é de 0,69, refletindo toda essa alta que a gente já vem acompanhando ao longo de alguns dias, ao longo de alguns períodos aí no último mês, nas últimas semanas, tá? O que mais aqui que eu acho que é relevante para vocês? Muita atenção também, pessoal, com o assunto do Pix, tá? Então, o Pix está sendo muito falado, então eu até ouvi essa semana uma matéria falando que é a guerra das chaves, né? Porque as instituições vão ficar disputando as chaves que os clientes têm para cadastrar, são 5 chaves ali. Então, isso ainda tem que maturar, muita coisa vai acontecer, mas estejam atentos, tá? Vejam essa movimentação, vejam o que vocês podem fazer de diferente para potencializar aí a carteira, para fazer com que os clientes cadastrem com vocês e tudo mais, porque a disputa agora que eu vejo vai ser para o cliente manter o fluxo de caixa dele naquela instituição, entendeu? Para ele trabalhar aquela instituição. Então, o Pix ele vai mexer muito, vai balançar muito aí as estruturas. E o que acontece? O mercado ele está ansioso e ele está numa expectativa para saber o que vai virar disso. Eu falo isso porque os preços das ações de bancos no mercado hoje, elas estão descontadas. O Banco do Brasil está abaixo, o Bradesco está abaixo, o Itaú está abaixo. São preços de ações que estão descontadas, ou seja, como se estivessem em promoção, como se estivesse mais barato do que de costume, sabe? E aí é muito por conta disso, dessa mudança que está acontecendo. Essa chegada do Pix vai gerar uma perda de receita operacional muito grande. E, enfim, muita coisa está acontecendo aí em torno disso, tá? Então, eram esses pontos que eu queria pontuar para vocês. Ô, Deise, você tem que clicar no cantinho... Peraí. Deixa eu mandar um áudio no WhatsApp dela, que aí fica mais fácil. Deise, tem um botãozinho no canto inferior esquerdo, né, do lado esquerdo aqui da tela, que você clica ativar o som. Se você estiver assistindo pelo celular, você tem que clicar nele. Se você estiver assistindo pelo computador, você também tem que ativar para conseguir ouvir a gente. Vê aí se vai conseguir e você avisa a gente, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso. Então, a gente está na reta final desse ano, né? Esse ano aí, o último trimestre, outubro, tá voando já, quase na metade do mês. Então, não deixem assim, para depois, mantenham o ritmo, mantenham a constância. Principalmente aí as meninas que estão próximas de ganhar neném, acelera para nesse ritmo final aí vocês conseguirem tirar a certificação e ficar livre disso, né? No caso aqui, a Renata e a Samara estão nessa pegada. Então, é isso, pessoal. E acelerem para fazer as coisas ainda esse ano, né? E uma coisa importante, né, para vocês também, para a gente já entrar no assunto, pergunta para a Deise aí se ela conseguiu, Dejane, por favor, para a gente entrar no assunto, não deixem a correria do dia a dia da agência, da gestão da carteira, de pressão de chefe, de quem quer que for, sufocar, ofuscar o estudo de vocês, tá? Eu sei que tem cobrança de gestor, tem cobrança de venda, cobrança disso, daquilo,
mas o primeiro compromisso, a prioridade tem que ser com o objetivo de vocês, tem que ser com o propósito de vocês. Então, é o que eu falo, vocês fazem a certificação por vocês, não é pelo gestor, não é pela instituição, não é por ninguém, é por vocês. Então, não deixem que qualquer coisa lá fora atrapalhe isso, entendeu? É igual o Rafael testa, né? A questão da CPA 30. Então, mantenham a frequência, o ritmo de estudo, mesmo que tá tudo desabando lá fora. O pau tá quebrando na agência, a cobrança tá absurda. Mantenham o ritmo, mantenha a frequência, mantenha a pegada, tá? Não deixe isso desanimar. Peraí, Deise, vamos... Peraí. Galera, só um pausezinho aqui, deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui a Deise a fazer isso, tá? Por que eu falo isso, pessoal? De questão de não deixar a correria da agência, da cooperativa, do dia a dia atrapalhar vocês. Porque o objetivo, o primeiro passo, o compromisso tem que ser com vocês mesmo. E a certificação, ela, cara, definitivamente, ela vai transformar a carreira de vocês. Claro que não é só ela, e ela não faz milagre, ela sozinha não vai resolver nada, mas ela vai abrir muita porta, sabe? Só para vocês terem uma noção, depois que eu peguei a série Anchor na mão, cara, o que tem de gente que me aborda, que me chama, que me pergunta, e aí eu até brinco, né? Parece questão de namorado, né? Você tá namorando, você tá solteiro, não aparece ninguém. Você tá namorando, começa a aparecer um monte de oportunidade na sua frente, um monte de proposta na sua frente. E ela vai abrir muita porta para você, gente. Tenham em mente isso, não deixa a loucura da gente. Eu falo por quê? Tem a Michelle lá da Varza Grande, tem o Kleber lá do Santander. O Kleber foi convocado para o processo de formação de gerente de agência, enfim, várias pessoas aqui do grupo que acabaram dando uma freada, uma desacelerada por conta da correria da agência. Mas não façam isso, não deixem o propósito, o projeto de vocês por nada, por serviço, entendeu? Eu, por exemplo, eu me arrependo muito de ter trancado a minha faculdade lá em 2016, quando eu estava no Sicredi. Porque eu falei, não, vou me dedicar, vou me esforçar, eu vou focar na carreira, focar na cooperativa. E tranquei minha faculdade, né? Porque para mim pareceu cômodo naquele momento fazer isso. Hoje eu me arrependo amargamente. Se eu tivesse mantido a faculdade aberta, continuado, mesmo com a dificuldade, mesmo com a correria, hoje eu estaria já formado, com o diploma na mão. E aí eu perdi várias oportunidades excelentes depois dessa decisão que eu tomei por conta disso. Então, me arrependo, mas... Por isso que eu falo para vocês, a prioridade é o foco de vocês, é a formação, é a certificação, é o objetivo de vocês. Se der certo no lugar que vocês estão, na cooperativa, no banco que tá, maravilha, lindo. Se não der, o mercado vai absorver vocês. É o que eu falei, é o que aconteceu com a Bruna Romero, que foi pro Cicobi, que não tinha mais perspectiva de crescimento no Itaú, foi pro Cicobi. O Cicobi abraçou ela. E por aí vai, várias outras coisas que vão acontecer na carreira de vocês. Tá bom? Eram essas ponderações que eu queria fazer antes da gente entrar no tema, porque eu acho relevante e porque não é só a certificação, galera. A certificação, ela vai dar oportunidade para vocês falarem, ela vai dar oportunidade para vocês sentar na mesa para conversar com a pessoa certa. Mas se você não tiver essa percepção de mercado, essa visão, e entender o que a gente está vivendo agora e como isso se relaciona com a certificação, não vai valer de nada. Você vai sentar, vai conversar e vai ser descartado. Vão passar para o próximo, vão chamar um próximo da lista ali para falar, porque às vezes você tem a certificação, mas não tem essa percepção. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa antes de a gente entrar no próximo tópico? Pode ficar à vontade. Vocês estão quietinhos hoje. É que tá tranquilo. Não, Eu maravilha, tô então. apreensiva com o conteúdo. Tá, peraí. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Previdência, Edgar? A gente pode falar de previdência. Eu até perdi o fio da meada de qual que foi a última aula do final de semana que a gente tinha parado. Eu saí na metade delas. Deixa eu achar aqui a apostila, a gente já abre. Oh, Jesus, cadê? Vamos pegar.
Falar de previdência um pouquinho, aproveitar o gancho da conversa que eu fiz lá. Aqui. E a correria aí, Dejane, como é que tem sido a recepção dos empresários, do pessoal a Credit Suisse, como é que tá aí? Na verdade, eu estou aprendendo. É? Pensa que você já anda, daí de repente você para, volta lá atrás e começa a andar de novo. É assim que eu tô. Então, ontem eu fiz um cartão de crédito, implantei limite na conta, e assim, é um sistema diferente, né, Edgar? Uhum. Então, a gente não tem assim, no sistema mesmo para você fazer nada, tudo tem que mandar É manual, né? ainda. Então, assim, tá sendo, para mim, é uma dificuldade, mas a gente tira de letra, deu certo, só apanhei um pouquinho. Aí teve uma hora que eu liguei para a moça e falei assim: olha, desculpa, eu não sou burra, mas tá dando a entender que eu sou, porque, gente, eu não entendo, como é que eu faço aqui? Aí ela, calma, Dejane. Falei, não, gente, eu tô frustrada, a cabeça já tava doendo, sabe? Uhum. Aí eu não sabia que eu tinha que mandar tudo para ela, tudo, tudo. Manda para a Mas matriz, faz para a sede, em parte. casa? Exatamente. Ah, Aí eles fazem por lá. Eu tenho que digitalizar, colocar no Fofo, mandar um e-mail, enfim. Mas faz parte. Cada cooperativa tem o seu jeito de trabalhar, a gente só tem que se adequar, né? não, Mas é bem e logo logo ela já se moderniza, porque ela provavelmente está igual o Sicredi estava 4, 5 anos atrás. Quando eu entrei lá no Sicredi, tudo ainda era muito manual também, era questão de preencher planilha. Por exemplo, a gente via, isso. igual eu comentei lá não, foi na aula do PAP que eu comentei isso. A gente precificava a taxa de cliente na planilha de Excel, jogava o cliente, jogava as informações, aí dava uma taxa sugerida e dava uma faixa que a gente podia trabalhar ali naquele cliente, né? Então, assim, mas logo logo ela evolui porque eles usam muito, uma cooperativa usa a outra de benchmark, e aí Isso é depois vai verdade. atuando. Isso é Galera, como eu toquei verdade. no ponto de vista no ponto de previdência, eu vou comentar disso com vocês hoje aqui, que serve para tanto para 10 quanto para 20, tá? E para te explicar o conceito para vocês do que é a previdência, tá? A previdência complementar que a gente fala, a gente tem a previdência complementar aberta e a previdência complementar fechada, igual ali a Renata citou o exemplo da Unicred. O Unicred hoje usa esse modelo, Edgar, né? só um minuto, tá em qual página? Essa aqui está na página 213 da 20. 213. A previdência complementar aqui, ela pode ser aberta ou fechada, tá? No caso, a Renata trouxe o exemplo aqui lá da Unicred, quem faz a previdência deles é a Quanta Previdência. E aí é uma previdência fechada, ou seja, fechada que é restrita, um fundo restrito exclusivamente a associados cooperados Unicred. Então, no caso aqui, a gente vai ver a previdência complementar aberta. E o que é complementar? Complementar a quê? Complementar a previdência social. Porque a previdência social hoje, ela tem um teto de 6 mil e pouquinho, né? 6 mil reais o teto da previdência social. E aí você imagina que você trabalhou, ralou, se dedicou, cresceu na carreira e chegou na posição de ter um salário de 15 mil reais. Né? Pô, tem um salário de 15 mil, um salário de 20 mil reais, salarinho bacana. E aí você, cara, você se acostumou num padrão de vida, você se acostumou num determinado patamar, né? Para viver com 20 mil reais, por exemplo. E aí, se você conta só com a aposentadoria da Previdência Social, quando você aposenta, o que vai acontecer? Vai cair muito o seu padrão de vida, vai cair muito ali o seu padrão de gastos. E normalmente, quando a gente vai se aposentar, a tendência é que os gastos ele não diminuam, porque o plano de saúde, com o passar do tempo, fica mais caro, né? Vai ter gastos com remédios. Dependendo da família, você vai ter que pagar alguém para te dar suporte, tanto para cuidar de você ou para cuidar de casa, cuidar dessas coisas. Então, a tendência é que o gasto não diminua, ou ele permanece ou ele aumenta. Então, se você tinha uma renda de 20 mil e o seu gasto era constante, e aí você cai para uma renda de 6 mil, vai ter um desencaixe, a conta não vai fechar, a conta não vai bater. Então, você paga uma previdência, né, à parte, para lá na frente você receber esse valor, tá? E aí você faz essa previdência complementar. A previdência ela pode ser PGBL ou VGBL. O que quer dizer isso? Plano gerador benefício livre ou vida gerador benefício livre.
O PGBL, pessoal, ele só é recomendado para aquela pessoa que ela tem uma declaração de imposto de renda completa, do modelo completo, né? O que é o modelo completo? É quando ela tem dependentes e quando ela tem gastos dedutíveis aí com saúde, educação. Por que ela tem esse gastos dedutíveis? Porque saúde é obrigação de quem? Segundo a Constituição Federal. Saúde é uma atribuição e uma obrigação do Estado brasileiro. Educação é uma atribuição do Estado brasileiro. Por isso que você consegue abater esses gastos lá na frente quando você vai declarar imposto de renda, porque era uma obrigação do Estado te fornecer aquilo. Então, se você está pagando para ter acesso a esse serviço, você pode ser restituído, tá? Então, se a pessoa faz a declaração no modelo completo e tem impostos a abater, a deduzir, aí recomenda-se para ela a PGBL, limitado a 12%. A gente vai entrar na tabelinha aqui, 12%. O restante todo em VGBL. Porque cada uma delas tem uma diferença na tributação, né? Na tributação de imposto de renda. Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Então, você tem um período da vida que você vai acumular esse recurso, que você vai juntar esse recurso, que é o que a gente chama de fase de acúmulo / fase de diferimento, né? Que é o tempo que você vai contribuir. Vamos supor, ó, a Deise começou a trabalhar agora e ela quer contratar uma previdência. Quantos anos que você tem hoje, Deise? Se você for falar, Deise, ou pode mandar no chat aí, não tem problema. Vamos imaginar que a Deise tem 20 anos. Ela começou a contribuir, ela começou a pagar a previdência dela. E aí ela quer se aposentar com 60 anos, por exemplo, né? Então ela vai passar dos 20 até os 60, ou seja, 40 anos, acumulando, contribuindo com essa previdência, juntando o seu recurso, tá? E aí é o que a gente chama de fase de acumulação, fase de diferimento, onde ela vai guardar o seu recurso. E, pessoal, um ponto importante, não negligenciem, tá? Essa contribuição no longo prazo, 26. Não negligenciem essa contribuição no longo prazo, porque ela faz toda a diferença. Por mínimo que seja o valor que você vai contribuir, por menor que seja, vou começar com R$100, vou começar com R$150, comece. Eu falo isso porque o cliente que eu atendi essa semana, que eu fechei a Previdência, ele começou lá 20 anos lá atrás com o Bradesco pagando R$100 por mês. Entendeu? Então, assim, ele tinha lá essa previdência e ele colocou. Hoje chegou na casa dos 200 contos. Claro que à medida que ele foi ascendendo, né, na vida dele, aí, na carreira, ele foi aumentando os aportes. Mas para vocês é a mesma coisa. Se for começar, cara, começa com R$100? Começa com R$100, mas dá o primeiro passo, dá o start, entendeu? Eu fechei a minha essa semana passada, uma de 400 e pouquinhos reais. Vou começar com isso, que é o que eu posso fazer agora, e lá na frente eu vou aumentando, vou fazendo aportes maiores, vou aumentando a minha parcela de contribuição. Mas agora o que eu posso é isso, então começo com isso. Porque aí você já cria o hábito, tá? Então, só esse ponto importante. E fase de renda, fase de benefício é quando você vai usufruir, quando você vai receber esse recurso para você fazer uso. Que aí ele pode ser pago no momento do resgate de uma vez só, né, o montante total, ou ele pode ser pago parcelas até o final da vida. E aí vai depender muito do contexto que essa pessoa está inserida. Por exemplo, a Dejane contribuiu para uma previdência e quando ela for se aposentar, ela vai querer fazer o resgate total. Vamos imaginar, a Dejane fala assim, não, eu sei gerir o meu dinheiro, eu sei cuidar do meu recurso, eu dou conta de fazer isso sozinha. Então, nesse momento, ela vai pegar o recurso ali total e vai aplicando, vai investindo ele e usando. Se a pessoa resgata tudo de uma vez só, ela pega uma bolada maior. Mas se é uma pessoa que não tem tanta organização financeira e não tem tanto cuidado e tem até medo de pegar um valor tão grande desse, o que ela vai fazer? Ela vai escolher, né, receber todo mês até ela morrer, entendeu? Então, assim, não, todo mês eu quero receber ali um pedacinho, receber um benefício até a minha morte. E é claro que se ela escolher esse vitalício, o valor mensal vai diminuir, mas ela está assegurada ali o restante da vida, tá? Porque qual que é a ideia, pessoal? Quem vende previdência é uma seguradora, né? É uma seguradora que faz esse trabalho. E a seguradora, ela assume o risco, porque tem um negócio chamado tábua atuarial. Fica aí de pesquisa para vocês de dever de casa. Tábua atuarial. Uma tábua atuarial é uma estimativa do seu tempo de vida, de quanto você vai viver. Por exemplo, assim, se você
tem uma tábua atuarial lá dos anos 60, 70 e foi melhorando ela. Hoje a gente utiliza uma chamada BRS, né, que é a Brains, que ela estima que você tem uma expectativa de vida, por exemplo, de 70 e poucos anos, 80 anos. E aí, de acordo com isso, a seguradora faz ali o valor que você vai receber mensal. Vamos imaginar que ela tinha te dado uma estimativa, Dejane, de 30 anos, que você ainda, 20 anos que você ainda viver depois de se aposentar, por exemplo. Só que aí você foi lá e viveu 30. Esses 10 a mais, é um risco dela, porque ela vai ter que te pagar. Assim como se você escolher o vitalício e não reversível a ninguém, e você morrer no primeiro ano de recebimento do benefício, o dinheiro fica com ela, entendeu? Então, a seguradora, ela assume esse risco e ela assume essa responsabilidade caso o negócio também pese para o lado dela, sabe? Então, pessoal, a previdência é uma projeção que você faz no caso para usar o dinheiro do futuro. No caso dos clientes lá da corretora, a maioria dos casos, o cliente resgata o valor total, porque é um cliente que já tem o costume de investir, que já tem o costume de cuidar do dinheiro, então quando eles resgatam esse recurso, resgata o valor total e investe outra coisa, investe outros ativos ou outras coisas na carteira, tá? E aí, vamos lá. Taxa de administração, que foi o que eu falei para vocês agorinha ali, que é cobrado pela administração e pela gestão desse fundo. Então, por exemplo, quem faz esse fundo que a gente vende lá na EQI é um fundo gerido pela gestora que chama Ocam, o nome dessa gestora. É uma gestora que tem profissionais que passaram já por vários bancos de investimentos, uma galera bem especializada mesmo no tema. E quem faz a administração é o banco BNI Mellon, um banco, acho que francês, se eu não me engano, BNI Mellon. E aí ele cobra 2% de taxa de administração, só que ele entrega um retorno muito acima do CDI, que é o benchmark, ou seja, vale a pena. Tem um fundo de gestão passiva, aí ele vai cobrar lá para você um determinado percentual. No caso desse cliente, estava cobrando 3%. E aí, a taxa de administração, ela ocorre assim como se fosse uma cobrança de fundo de investimentos mesmo. É a mesma lógica, é o mesmo conceito. É uma taxa expressa ao ano. Então, se eu falo para vocês aqui que é uma taxa de 2%, então 2% ao ano. E a cobrança dela é a mesma lógica de fundo de investimentos, né? Como que faz? Todo dia deduz um pedacinho, todo dia tira um pedacinho ali da taxa de administração, faz o provisionamento em cima do patrimônio líquido, em cima do valor total, tá? E esse daqui é um ponto muito importante, porque se a gente tem uma taxa de administração, se a gente tem uma inflação hoje na casa dos 3,5% aí, aproximadamente nos últimos 12 meses, e a gente tem uma taxa de administração, por exemplo, de um fundo que eu já vi do Santander aí cobrando 4%, ou seja, aquela previdência está cobrando, tá dando prejuízo para o cliente, porque o ganho dele está sendo negativo, porque o custo que ele está tendo de taxa de administração está sendo muito maior até que a inflação, entendeu? Então ele está perdendo dinheiro. É um ponto importante para vocês se ligarem, tá? Taxa de carregamento. A taxa de carregamento é como se fosse assim, uma taxa de serviço, né, que as previdências cobram. Eu lembro que no Bradesco, em 2014, 2015, cara, esses valores eram altíssimos. Por quê? Não tinha tanta informação difundida, não tinha tanta alternativa para o cliente buscar para investir, tantas opções. E sobravam os grandes bancos, os clientes colocavam o dinheiro ali nos grandes bancos. É uma taxa que ela pode ser cobrada na entrada ou no final do plano. A gente recomenda, tá? A gente que eu falo, eu como assessor e os meus colegas recomendam que essa taxa de carregamento seja paga no final, sempre. Por quê? Você escolhe os fundos que a taxa de carregamento é no final. Porque se você cobra lá na entrada, né, na cabeça, ali no ato, ou seja, você já diminuiu o valor total que você vai investir, né? O valor total que vai estar rendendo. Agora, se você cobra no final, você tem o tempo ali para ele ter esses ganhos, para depois fazer a redução do recurso. Então, ela pode ser cobrada tanto na entrada quanto no final. E aí, vamos supor aqui, 5% de R$100. Se ela for de 5%, a cada R$100 que você coloca, não vai entrar R$100 no fundo de investimentos. Vai entrar quanto? Vai entrar R$95, tá? Mas ela pode ser pré ou pode ser pós, né? Pré ou pós não, na entrada ou na saída, e a gente recomenda que seja geralmente na saída. E a instituição financeira ela tem liberdade de cobrar até 10% nos planos VGBL e PGBL. Pode cobrar até 10%,
Mas se você for olhar uma questão estratégia de mercado, não é dificilmente você vai ver valores esse aqui, tá? Normalmente serão valores menores. Boa, Renata. Boa. Eu fiz esse comentário porque lá no Bradesco, em 2014, 2015, eu via condições, assim, absurdas, sabe? De taxas altas, de taxas caras. Quando aconteceu essa movimentação, eles começaram a fazer isso porque começou a aparecer uma certa concorrência. Hoje a gente tem, assim, uma concorrência bem forte de previdência, quando a gente fala aí no mercado. Pô, a gente tem Prudential, tem MetLife, tem Mungeral, tem várias outras, tem Sul América, tem a Zurich, tem várias outras, ou seja, o mercado está muito mais competitivo, tem muito mais alternativa. Mas eu falo que lá naquele cenário que eu estava observando lá, era assim, eram coisas muito mais altas porque não tinha tanta oferta no mercado, não tinha tanta alternativa. Ou às vezes até tinha, só que o acesso à informação, o acesso a saber que isso existia, era muito mais limitado, né? Hoje em dia você tem, assim, muita coisa sendo divulgada e muita coisa sendo falada aí no mercado. Os bancos do Brasil, taxa de 3%, rendendo 4% ao ano. E aí você pega e vê a inflação do período. Então, normalmente aí cobra 3, mas normalmente a inflação estiver nessa casa, estiver próximo disso, ficou elas por elas. No caso desse cliente aqui que eu atendi essa semana, ele teve rentabilidade negativa em algum dos fundos, por quê? Ficou muito abaixo e a inflação corroeu. E aí o ganho dele foi negativo. O ganho dele o final foi negativo. Mas é importante ficar atento nisso. Obrigado aí pela contribuição, Renata. E aí, galera, essa taxa de carregamento ela pode ser cobrada até 10%, mas igual a gente está falando aqui, como tem boas alternativas no mercado, igual aquela taxa de entrada e saída do fundo de investimentos lá que a gente estudou no módulo, pode ser cobrado. Não significa que vá ser cobrado, tá? Não significa que vá realmente assim, ter esse custo. Obviamente, tudo que a gente fala de previdência complementar aberta vai estar relacionado às informações na onde? Na SUSEP, tá? Como que você consegue ver isso? Toda vez que você pega um extrato de um fundo de investimentos de um cliente, você tem lá o número do processo na SUSEP. E aí, com esse número do processo, você consegue entrar no site da SUSEP e consultar as informações, consultar tudo que tem a respeito ali, tá? Isso quando é previdência complementar aberta. Se for previdência complementar fechada, assim como é a Quanta da Unicred, seria no site da Previc, que é quem faz esse processo. Aqui, pessoal, um outro detalhe importante, ó. E a gente vem falar aqui do conceito da portabilidade. O que é a portabilidade? É o mesmo conceito que tem de linha telefônica, é o mesmo conceito que tem de operação de crédito, operação de financiamento, que é você transferir para uma outra instituição que ofereça melhores condições. No caso da Previdência, esse é um mecanismo aí essencial, porque evita o cliente ter que fazer o resgate, né? Porque se você tem, por exemplo, um cliente que tem Previdência PGBL e ele vai fazer o resgate, qual que é a tributação da PGBL? É o imposto de renda sobre o total, entendeu? Sobre o total, conforme aí a tabela dele de se é regressiva ou progressiva. Então, não compensa. No caso dos clientes lá, ele pega esse fundo que ele tem num determinado lugar, no caso, esse cliente é a Caixa Seguradora, e mando lá para o CAN, no fundo que a gente vai usar, nas mesmas características. Se é PGBL progressiva, vou mandar para um PGBL progressivo. Se é VGBL regressivo, vou mandar para um VGBL regressiva. Eu só posso suportar de P para P e de V para V. Eu não posso mudar nisso aqui. Se eu quiser sair de um e entrar em outro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer resgate, eu tenho que fazer o saque dessa previdência, tá? E aí o prazo mínimo para portabilidade é de 60 dias. Então, vamos supor, se eu acabei de fazer uma portabilidade, igual desse cliente, pedi a portabilidade sexta-feira, ontem, né? E aí, daqui até 60 dias, ela vai ter chegado aqui já. Se esse cliente depois chegou o dinheiro, normalmente vai demorar uns 20 dias, chegou o dinheiro aqui na EQI, e aí ele quer ir embora para outro lugar, recebe uma oferta para outra instituição, ele tem que esperar dar os 60 dias, no caso do dia 9 de outubro, para ele pedir a portabilidade para um outro lugar, uma outra localização, tá bom? E aí, ó, a transferência entre planos. Opa. Ó,
Não é permitido mudar de modalidade, ou seja, de VGBL para PGBL, de P para V, de V para P, não vai. Tem que ser de V para VGBL, de P para PGBL. Aqui, ó. O que pode ser trocado? Pode ser trocado o regime de tributação, né? Por exemplo, aqui, ó, tributação, se eu posso sair da progressiva e para regressiva, né? Que eu posso sair da compensável e para definitiva. O que você vai usar de estratégia na hora da prova? Ó, P vem antes do R na hora do alfabeto, né? Então, na sequência do alfabeto, né, crescente, você pode ir de P para R, você pode ir. Agora, de R para P, você estaria voltando, você estaria voltando para trás, andando para trás, aí não pode, tá? De progressiva para regressiva. O que é a progressiva? A gente já vai entrar no detalhe dela aqui. É aquela que aumenta conforme o valor, conforme o salário. E o que é regressiva? É aquela que diminui conforme o tempo passa. Quanto maior o tempo, menor vai ser o imposto de renda sobre essa previdência, tá? E o tempo mínimo para qualquer transação de resgate, portabilidade, é 60 dias. Se eu fiz uma, tem que esperar 60 dias para fazer de novo. Senão ia ficar muito bagunçado esse negócio. Aqui o que a gente estava comentando agorinha. O resgate, tá? O resgate ele pode ser total, programado, ou um vitalício, né? Conforme a pessoa queira. Isso vai depender muito do perfil dessa pessoa que tem a previdência. É uma pessoa que tem conhecimento, que vai saber fazer a gestão desse recurso? Maravilha, faz aí no resgate total. É até melhor para ela trabalhar com esse dinheiro. Ah, não, é alguém que é descontrolado, alguém que não tem uma organização, não tem uma gestão. Cara, nesse caso, pega o vitalício aí, pega uma coisa mais segura para você. Vai ganhar menos por mês, mas de certa forma vai estar um pouco mais seguro, tá? Aqui o que a gente falou. Até aqui, ok, pessoal? Daisy conseguindo captar, Jefferson, até aqui tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, né? Maravilha, maravilha, tá? Então, ó, sempre para saber, do modo geral, pessoal, o cliente chegou na agência de vocês, o cliente chegou ali para conversar, por via das dúvidas, se você não entender, não conseguiu captar muito dele ali, se ele faz completo, simplificado, vende uma VGBL, tá? Vende uma VGBL. Por via das dúvidas, vende a VGBL, que na tributação ele só vai pagar em cima da rentabilidade dele. Ele perde o benefício da isenção dos 12% ali na hora de fazer a declaração de imposto de renda, né? De poder colocar esse valor para abater, mas ele não pagaria imposto de renda sobre o total, sobre o valor acumulado. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu já vi várias vezes, várias situações ocorrendo na agência da cooperativa, no banco também eu vi isso, de um gerente vender errado, né? Vender ali o PGBL para um cliente que não tinha esse perfil PGBL e vender na tabela errada. E aí, quando o cliente vinha resgatar, a facada do leão, a facada do imposto de renda era muito alta. E aí, como aquela pessoa que vendeu já tinha saído, a bucha estourava, a bucha explodia na mão da gente, de quem estava ali naquela hora. Por causa ali da questão da vida útil média ali de um gerente numa carteira, né? O banco, por segurança, a cooperativa também por segurança dela e para evitar aquela intimidade demais do profissional com o cliente ou com o cooperado, deixa na média ali 2 anos e pouquinho, 3 anos no máximo. Ele faz esse rodízio para, sabe, até para oxigenar a carteira também e para evitar que fique muito próximo, que fique muito amigo, que aí podem começar a acontecer coisas ali fora da regra, tá? Então, o PGBL é indicado sempre, a pessoa é casada, tem filhos, ganha tanto, sei o quê. Aí, quando ela tem algo mais completo, tem mais informações ali passando para você, aí o ideal é PGBL, que ela declara imposto de renda completo. Se ela faz declaração de imposto de renda simplificado, aí no caso seria o vida gerador benefício livre, né? Aqueles que não têm renda tributável. E aí lembra sempre disso. Imposto de renda do VGBL, só sobre a rentabilidade. Imposto de renda do PGBL, sobre o valor total, tá? O cliente ele tem 12% que quer colocar no dedutível
e ele tem mais valor para colocar na Previdência. Coloca 12% no PGBL, o restante você bota em PGBL. Às vezes um cliente ele vai ter os dois tipos de Previdência, né, por causa dessa situação. Você usa a estratégia do benefício fiscal e o restante você coloca no VGBL, entendeu? E aqui, para a gente matar essa primeira parte, fazer uma pausazinha, a gente vai ver aqui a questão do regime de tributação, tá? Aqui, ó, tem um regime aqui, tem um resuminho para vocês, quem que tem o dedução de imposto de renda e quem tem a isenção, tudo mais, tá? Tá aqui, ó. Perfil investidor, tudo mais. Esses quadrinhos aqui da Lei de Invest, eles são, assim, muito bons, tá? Daisy, Jefferson, porque eles servem para você fixar ali o que a gente acabou de ver ali naquele assunto, ou o que você acabou de ler ali no módulo, tá bom? E aí, para a gente matar essa primeira parte, regime de tributação regressivo. O que é o regressivo? Se você, igual a gente deu esse exemplo ali, você está querendo começar a investir numa previdência e você quer lá para sua aposentadoria ou para mais daqui 10 anos, o que você faz? Você coloca no regime de tributação regressivo. Por quê? Até 2 anos você tem uma alíquota de 35% de IR. Só que de 8 a 10 anos, né, aqui, ó, acima de 10 anos, ele chega na casa dos 10%. Então, quando você tem uma pessoa que é de longo prazo, que é lá longe mesmo, que é para aposentadoria, o ideal é sempre o regressivo, que à medida que passa, vai regredindo o imposto de renda a ser pago, né, até chegar na casa dos 10%. Opa. E aí tem o progressivo. O que é o progressivo? Quanto maior o valor recebido entre o resgate total ou parcial, maior será o valor do imposto pago. Então, aqui, ó, ele leva em consideração a base de cálculo de imposto de renda que a gente segue. Até 22 mil, segue ali a base de cálculo. Então, quanto mais você ganha, mais você paga. Vai depender realmente do perfil de quem está fazendo esse investimento em previdência, tá? Dica para não errar na prova. Importante isso aqui, ó. PGBL mais IR progressiva, declaração completa. PGBL mais IR regressiva, declaração completa. E aí ele vai mostrando para vocês quais são as características e como que isso se situa, tá? Na hora que vocês forem fazer os exercícios da LID e da Unibanco, vejam os exemplos, as ilustrações. Não precisa fazer cálculo na hora da prova, tá? Mas também essa tabelinha do imposto de renda, a prova apresenta para vocês. Não precisa decorar. O que você precisa é só realmente entender o conceito e encaixar em cada perfil. Faz isso, por exemplo, analisando o seu próprio perfil. Fala assim, ó, pelo que eu ganho, pelo meu contexto, se eu tenho filhos, se eu tenho despesas altas, eu me encaixaria em qual dessas alternativas aqui, tá bom? Então, galera, a gente vai fechar essa primeira parte aqui. Vamos fazer uma pausa rapidinho, tomar um café aqui, ver se está tudo bem aqui. E aí daqui uns 10 minutinhos a gente volta, tá? E aí, se você quiser testando seu microfone para ver se você consegue falar, Deide, vai testando ele, que na volta também, quando você quiser comentar, você pode fazer ali seus comentários, tá bom? Já já a gente volta, galera, rapidinho. Fala, galera, bora lá? E aí, turma? Bora? O que foi, Edgar? Oi? Você tá tão assim, mas o que foi? Não, tá só... Você tá lendo? Não, eu tava abrindo outra coisa aqui. Eu esqueci que hoje tinha treinamento da empresa de PNL, o Dr. Nelson Spritzer, já ouviu falar dele? Não. Tá rolando aqui do lado aqui. Eita, eu amo PNL, cara. Coach, ai, Jesus. Dr. Nelson Spritzer, depois você pesquisa ele aí, é um gaúcho. Gente fina pra caralho. Galerinha, então vamos fazer assim, ó. Eu vou mandar alguma coisa individual no WhatsApp de cada um de vocês para vocês continuarem fazendo o dia hoje. Esses dias têm sido bastante puxados, que a gente tem acelerado as gravações dos cursos, então dia 15 vocês já vão ter na plataforma lá
o curso de vocês, da CPA 10, da CPA 20, disponíveis, gravados. Então, assim, vocês vão poder assistir on demand aí, né? Quando vocês tiverem disponibilidade, quando tiverem condições de assistir. E, cara... Horário de almoço, né, Edgar? Horário de almoço, horário de intervalo. E, assim, as aulas presenciais vão voltar, igual eu falei lá para vocês. Vai ter CEA, vai ter CPA 20. Quem pagou o curso online e quiser fazer o presencial vai ter o abatimento do que pagou no online, vai pagar só a diferença. E aí eu vou começar começar a ir para o interior também, para dar uma acelerada, dar uma expandida. Então, assim, o que vocês tiverem de dúvidas, de dificuldade, podem vir mandando. O que vocês tiverem de sugestões, vai estar no roteiro aí Tangará da Serra, Sapezal, Campo Novo, vou ir tudo esse lugar aí também, até para ajudar na captação de clientes, né? Então, quando viaja, quando conversa com pessoas diferentes, isso aí vai ajudar, tá? E aí, deem uma atenção especial, especialmente aí os mais novos, o Jefferson e a Daisy, no LinkedIn, tá? Então, assim, assiste aquele vídeo que eu te mandei, Daisy, pesquisa um pouquinho sobre LinkedIn, eu vou te ajudar a turbinar, a montar o seu LinkedIn aí, né? E você vai começar a usar ele como se fosse o seu Facebook, como se fosse o seu Instagram. Vai começar a mexer ali, explorar. Logo, logo você vai começar a ver resultado ali nele, vai começar a ver as coisas ali nele acontecendo. E assim, por mais que você está aí na cooperativa, está buscando oportunidade aí, mas ali vai ser a sua vitrine, que você vai ser vista ali pelo mercado, vai ser vista pelas outras instituições que podem enxergar você como uma potencial candidata aí a trabalhar, tá bom? E, galera... Edgar, eu já tive bastante proposta por conta do LinkedIn, viu? Aí, ó. No Sicredi, não só em cooperativas e bancos, mas outras empresas também ficam de olho na gente, né? Eu já tive, assim, cara, ali é uma vitrine. A Dejane também pode falar aí, já teve várias abordagens. Então, assim, às vezes não dá negócio. Às vezes as propostas que chegam não são tão aderentes com o que a gente busca, o que a gente precisa. Mas, cara, é gostoso quando você é cotado, quando você é cogitado para uma posição, né? Você fala assim, pô, esse pessoal tá me vendo. Eu tô sendo visto aí, cara. Então, assim, eu falo por mim. Cara, quando eu era cotado, quando eu era lembrado, eu lembrava, e isso me fazia me lembrar, falando, não, eu tenho potencial, eu tenho capacidade, e aí, olha aí o mercado me querendo e vamos para cima, entendeu? Então, e ali a tendência é que os gestores das posições comecem a observar o LinkedIn com mais proximidade para eles fazerem abordagens, assim, ativas, né, de buscar o candidato, porque é muito caro a consultoria, para você contratar uma consultoria para achar um profissional, é muito caro. Então, se você tem essa funcionalidade de achar as pessoas ali direto, os gestores estão usando muito isso. O pessoal do Santander está fazendo muito isso. Então, direto, eu já postei aqui alguns prints, né, de gestor de Santander buscando pessoas por lá. Estão fazendo demais isso, sabe? Então é isso, galera. Eu vou finalizar essa parte agora de manhã. Mais tardezinho eu vou entrar de novo. Só que aí de noite, de tardezinho à noite, vai ser aberto. Eu vou falar com outras pessoas também, vou trazer outras pessoas do mercado para a gente estar conversando aqui alguns assuntos relevantes. Mas deem uma atenção no LinkedIn, tá? E assim, ó, às vezes pode parecer bobo, mas, cara, você recebeu uma visita de alguém importante na agência, você teve um almoço de confraternização, você recebeu uma lembrancinha de um cliente, a empresa te deu uma lembrancinha, te deu alguma coisa ali relevante. Cara, compartilha isso, fala disso, entendeu? Pode parecer bobo, mas isso chama atenção, isso movimenta o mercado, tá? E vou postar a aula lá do dia que de quarta-feira, que tinha dado o erro, e vou subir essa daqui também. E vou mandar aí o negócio da Previdência. Deem uma olhada na parte da Previdência e já vão imaginando, já vão pensando aí algum cliente para você abordar lá na agência que vocês trabalham, né? No caso, a Dejane aqui, e vocês daqui a pouco já vão estar na prática também, para tentar trazer esses clientes. E, galera, sempre perguntem, tá? Se você não pergunta, se você não oferece, o cliente, às vezes, ele nem vai fazer o que você, mas fala, onde que está a sua previdência? Você nem pergunta se ele tem, você fala, onde que está a sua previdência? Onde que está seus negócios? E traz para cá, tá bom? E aí, eu vou ter que entrar nessa aula aqui, o meu chefe já me deu um oi aqui, e aí mais tarde eu vou entrar de novo, vou chamar vocês, e dia 15 vocês já estão com acesso liberado, tá? Não deixem desanimar, não diminuam o ritmo de estudos, tá bom? Boa, isso aí, Jefferson. Tem que ver. A mãe, o marido, mulher, geralmente são os primeiros clientes. Se esse pessoal não comprar de você, ninguém mais vai comprar. Se sua mãe não comprar de você, ninguém mais compra. Então, vamos nessa. Galera, obrigado por essa presença de vocês hoje. E assim, por mais que esses dias tenham sido poucas pessoas nos sábados, nos domingos, mas
Se vocês estão aqui, é o sinal que vocês estão buscando seus objetivos. E aí lá na frente a gente vai saber realmente quem dedicou e quem não dedicou. Tá bom? Até mais tarde, galera. Bye.